Boa tarde, meus irmãos e amigos. É com imensa alegria que a gente vai fazer mais um vídeo aqui, né? Nesse momento, gostaria de mandar uma boa tarde para todos os meus irmãos que me assistem, para todas as testemunhas de Jeová também que estiverem me assistindo. Um abração para todos vocês, tá? Vocês são pessoas especiais. Vou fazer mais um vídeo aqui para falar sobre quem são os filhos de Deus. Porque se a gente for perguntar às pessoas se são filhos de Deus, todas as pessoas vão dizer, não, eu sou filho de Deus, sim, por que não? Mas na verdade, esse não é o ensinamento bíblico. A Bíblia mostra que nem todos são filhos de Deus, que todos são criados por Deus, todos são criação de Deus. Então, que para ser filho de Deus, tem que preencher alguns requisitos. Ser filho de Deus envolve mais do que ser uma pessoa boazinha, assistir à missa, assistir culto, assistir à reunião no Salão do Reino. Envolve mais do que fazer caridade, ler a Bíblia, assim por diante. Tudo isso que foi mencionado aqui é bom fazer, é ótimo. Se você puder fazer tudo isso, é bom. Mas isso não faz de você um filho de Deus. Então, como sabemos se somos filhos de Deus ou não? Olha, o apóstolo João, o escritor do Evangelho de João, ele nos deu essa resposta. Quer ver? Analisa para vocês verem no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. Ali o apóstolo João diz assim, ó: todos quanto o receberam, ou seja, todos quanto receberam Jesus, né, todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então todos os que receberam Jesus no coração como seu Senhor e Salvador e crê no nome de Jesus, esses são filhos de Deus. Mas também não é só isso. O apóstolo Paulo também, ele deu uma dica muito importante. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 13, o apóstolo João diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, irmãos testemunhas de Jeová, que me assiste, para ser filho de Deus, tem que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, elas produzem o fruto do Espírito. Se a pessoa não produzir o fruto do Espírito, ele não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque hoje tem muitas pessoas que dizem, não, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem religião que muitas pessoas dizem que falam em línguas, porque o Espírito Santo de Deus, eles incorporaram ali o Espírito Santo de Deus, fala em língua, faz cura, mas não é bem isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que para ser guiado pelo Espírito Santo tem que produzir o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito de Deus são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Então, se você tem essas virtudes, que são as virtudes do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito, então você é filho de Deus. Essas são as virtudes do Espírito. Então, que tal você, nós, que tal você, não, nós todos, que eu também me incluo nesse, examinar a nós mesmos? Que tal nós fazer uma autoanálise a nós mesmos, à base desse texto, para ver se nós somos os verdadeiros filhos de Deus? Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles são filhos de Deus duplamente. Primeiro, porque foram criados por Deus. E segundo, porque foram comprados com o sangue de Jesus. Os que foram comprados com o sangue de Jesus, esse sim é filho de Deus. Mas veja, irmãos, atualmente existe um grupinho de 8 senhores, chamados de Corpo Governante das Testemunhas de Jeová,
que dizem também ser o escravo fiel e prudente, de Mateus 24, 45, dizem ser o pequeno rebanho, de Lucas 12, 32, e parte dos 144 mil, de Apocalipse 7, 4 e 14, 1. E dizem que apenas esse grupinho são filhos de Deus. Imagina, eles dizem que só esse grupinho são filhos de Deus. Mas veja que eles estão muito longe de cumprir esses requisitos, ou seja, de produzir as virtudes ali do fruto do Espírito. Né? Eles estão muito longe disso. Por exemplo, para ser filho de Deus, tem que ter recebido Jesus. Ao contrário, eles não receberam Jesus. Longe disso, né? Eles não receberam Jesus. Ao contrário, eles assumiram o lugar de Jesus na vida das testemunhas de Jeová. Então, as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus, acreditam neles, né? Eles se colocaram como mediador entre Deus e as testemunhas de Jeová. Então, para ser também filho de Deus, tem que crer no nome de Jesus. Eles não creem no nome de Jesus. Eles odeiam a Jesus. Tanto que eles rebaixaram Jesus ali, né? Na mente deles, na cabeça deles ali, eles rebaixaram Jesus à classe angelical. Então, como que pode uma pessoa dessa dizer que é filho de Deus, né? Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e produzem o fruto do Espírito. Mas veja que esse grupo, ele não produz o fruto do Espírito. Eles não produzem o amor, porque eles só amam a si próprio. Não produz alegria, porque eles promovem só tristeza entre aquelas famílias que eles destroem, né? Eles são destruidores de famílias, entre aquelas famílias que eles separam. Eles não produzem a paz, porque eles falam mal de todas as religiões. Eles não têm paz com ninguém. Para eles, é o nós contra eles. É eles contra o resto das religiões. Então, eles não produzem a paz. Benignidade, longanimidade. Eles nem conhecem essas palavras. Bondade. Eles não têm bondade, porque eles não ajudam ninguém. Eles não fazem caridade, eles não ajudam ninguém. Então, não pode ter bondade entre eles. Fidelidade. Só se for entre eles, porque com as TJs eles não têm fidelidade. Mansidão. É um ponto muito interessante. Para ser um filho de Deus tem que ser manso, como Jesus era. Jesus disse, olha, aprendei de mim, porque sou humilde de coração, porque sou manso e humilde de coração. Então veja que esse corpo governante não tem mansidão, porque uma pessoa mansa não vibra ao falar da morte dos outros, como fez o senhor Antônio Mores, soprando um palito de fósforo, dizendo que, sorrindo e vibrando, dizendo que as pessoas que não são testemunhas de Jeová vão ser apagadas da terra como aquele palito de fósforo, sorrindo e vibrando e fazendo as testemunhas de Jeová delirar com as palavras dele. Então, uma pessoa mansa faria isso? Ou então, como fez o senhor Samuel Hertz, né? Fazendo gesto de karatê, fazendo gesto de artes marciais, dizendo que vai usar a sua experiência em guerra para lutar ao lado de Jesus, para derrotar as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Então nós podemos ver aí que eles não produzem ali o fruto do Espírito, porque eles não têm as virtudes dos frutos do Espírito. Agora falta o autodomínio. Será que eles têm o autodomínio? Eu acho que não. Sabe por quê que eu acho que o corpo governante não tem autodomínio? Porque quem tem autodomínio, ele não deixa se dominar por nada. E eles são dominados pelo álcool. Eles são alcoólatras. Tanto que eles são alcoólatras,
que num domingo de manhã, enquanto as TJs estavam trabalhando no campo, fazendo pregação de casa em casa, o senhor Anthony Morris, fantasiado de Sherlock Holmes, estava comprando 8 garrafas de uísque, né? Então, com certeza, deve ser uma garrafa para cada um deles. Então, isso mostra que todos eles são alcoólatras. Então, isso mostra que eles não têm autodomínio. Agora, sobre o álcool, meus irmãos, as Testemunhas de Jeová é uma religião totalmente alcoólatra. Eu já vi ancião das Testemunhas de Jeová sair carregado de uma festa de tão alcoolizado que estava. E já vi um outro ter que ser imobilizado numa festa também, de tão alcoolizado que ele ficou, que ele começou a quebrar as coisas. Então as pessoas ali tiveram que imobilizar ele para ele parar de quebrar as coisas. Agora, eu vou dizer uma coisa. Será que é errado beber? Bom, a Bíblia não faz isso. A Bíblia não diz isso, que é errado beber. Mas também não diz que é certo também, né? Só tem um texto que deixa bem claro para nós um ponto. Tudo que você for fazer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, será que você bebe para a glória de Deus? Será que você pega uma cerveja e toma aquela cerveja e fala, eu vou tomar essa cerveja para a glória de Deus? Você pega uma garrafa de uísque, eu vou tomar essa garrafa de uísque para a glória de Deus? Não, eu acho que não. Eu acho que isso não é para a glória de Deus. Eu, por exemplo, quando eu era testemunha de Jeová, que eu fui 34 anos testemunha de Jeová, comecei com 16 anos, quando eu fui testemunha de Jeová, eu bebia todo dia. Eu trabalhava com um certo ancião na construção civil, nós dois saíamos da construção, no primeiro barzinho que nós passávamos, nós já tomava ali umas duas cervejas. Vinho e cerveja eu tinha na minha geladeira constantemente. Agora, quando eu me converti a cristão, que eu saí das Testemunhas de Jeová, eu me converti a cristão, passei a ser um cristão, fiz um curso de teologia, e no meu curso de teologia eu aprendi que a gente tem que fazer as coisas para a glória de Deus. Então, o que eu fiz? Eu imaginei, será que eu bebo para a glória de Deus? Será que se eu estiver bebendo, mesmo que seja na minha casa, mesmo que não seja no bar, que eu seja bebendo na minha casa, e chega uma pessoa ali e me vê eu tomando uma cerveja, e depois no outro domingo ele vai na igreja, porventura ele vai na igreja que eu frequento, e me vê ali pregando na igreja, porque eu sempre faço pregação, graças a Deus sou convidado para fazer pregação nas igrejas. A pessoa me vê pregando ali, aí a pessoa chega ali e fala, mas não é aquele ali que estava ali, não é aquele ali que estava bebendo no tal dia? Então, por isso que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. E para a glória de Deus, a gente não bebe. Por isso que eu não bebo para a glória de Deus. E acho que as Testemunhas de Jeová estão muito erradas em interpretar que a bebida que não tem problema beber, que eles enchem a cara como eles fazem. Estão completamente errados. É uma religião que desrespeita totalmente a Bíblia nesse aspecto, porque a Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus.